Justa presença do Dr. Marcão Martins Vieira, Procurador-Geral de Justiça, que resolveu comparecer à sessão exatamente em função do primeiro item da parte administrativa, que é um pronunciamento que a presidência vai fazer, e logo em seguida também ele tecerá algumas considerações em nome do Ministério Público a respeito dessas medidas chamadas de austeridade que foram encaminhadas pelo Executivo do Estado do Rio de Janeiro à Assembleia Legislativa na última sexta-feira. Vai haver o nosso pronunciamento e logo em seguida eu passarei a palavra ao Dr. Marfan. E depois ainda temos a pauta administrativa propriamente dita, que consta de 4 itens. Então, eu começo com o pronunciamento da presidência, que depois será distribuído a todos os membros, senhores membros do órgão especial. Prezados membros do órgão especial, como amplamente noticiado nos jornais na última sexta-feira, o Poder Executivo encaminhou para a ALERJ projetos de lei com medidas para enfrentar a grave crise financeira. Ainda que seja necessária a adoção de medidas emergenciais, não há como se aceitar que as propostas possam ferir princípios constitucionais que são a base do Estado Democrático de Direito, tal como o da separação de poderes. Nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, os 3 poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Por óbvio, ainda que sob o argumento do difícil momento da crise, não pode um poder se sobrepor ao outro, como evidentemente pretende o Poder Executivo Estadual. É inegável que o Poder Judiciário é sensível à crise. No final do ano de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado emprestou 400 milhões de reais para o governo do Estado. Tal quantia foi fundamental para que o governador Luiz Fernando Pezão pudesse fechar as suas contas e, afastando as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tomar posse. O valor emprestado, que atualmente corrigido supera R$500 bilhão, repito, R$500 bilhão, ainda não foi devolvido pelo Poder Executivo, causando evidente prejuízo ao Judiciário. Ao solicitar o empréstimo da quantia, o governador do Estado estabeleceu as condições de pagamento e da correção de valores. No entanto, não cumpriu os termos por ele mesmo fixados. Além disso, sensível à gravidade da crise e aos apelos do governo do Estado, no início de 2015, o Tribunal de Justiça encaminhou para a ALERJ projeto conjunto com o Poder Executivo para a liberação de valores de depósitos judiciais, o que permitiu ao Poder Executivo lançar mão de mais de R$7 bilhões de depósitos judiciais. Aqui também vale a repetição, mais de R$7 bilhões. Isso totaliza mais de R$12 bilhões se computados os valores dos precatórios. R$12 bilhões. Houve também um empréstimo para permitir ao Poder Executivo o pagamento de precatórios. Em razão dos levantamentos, o Poder Executivo se comprometeu nas leis complementares estaduais que permitiram a utilização dos referidos recursos a pagar ao Poder Judiciário os valores que antes eram honrados pelo Banco do Brasil e que constituem fonte essencial de recursos para o custeio do Judiciário. No entanto, diante da ausência dos repasses previstos em lei, está em débito atualmente em cerca de R$100 milhões em relação àqueles R$400. E caso continue descumprindo as leis complementares, este débito com o Poder Judiciário será de R$130 milhões nos próximos dias. Assim, ciente da crise, da qual certamente também é parte, diante da continuidade dos governos, o Poder Executivo deveria ter feito seu dever de casa após ter recebido tamanha verba, embora infelizmente não se tenha visto nesse período esforço efetivo de redução de gastos. Ao contrário, houve manutenção de despesas expressivas, com propaganda, isenções fiscais e nomeação de cargos em comissão, como noticiado na mídia, e de gastos também elevados em obras olímpicas. Embora a crise atinja a todos, certamente a solução não pode passar pela quebra do princípio da independência dos poderes previsto na Constituição Federal e garantia do Estado Democrático de Direito. O artigo 168 da Constituição Federal determina o repasse do 12º para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e a Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês. E a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece os limites de repasses: 49% para o Poder Executivo, 6% para o Judiciário, 2% para o Ministério Público e 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas. Em outras palavras, o Poder Executivo tem a chave do cofre, mas, embora tenha direito à maior fatia, 49%, não é o dono de todo o valor que está dentro dele. Assim, não pode se apropriar de parcela que não lhe pertence, ainda que em um período de gravíssima crise financeira. Lembre-se
que os limites da LRF funcionam como teto, ou seja, não podem os chefes dos poderes das outras instituições gastar mais do que o percentual estabelecido, sob pena de responderem pessoalmente pelos gastos e de terem de se adequar aos limites, inclusive podendo chegar à demissão de servidores. Ainda que a crise esteja relacionada à gestão administrativa, função precípua do poder executivo e não dos demais poderes, diante da queda de arrecadação, todos são obrigados a se adequar aos estritos limites da LRF. No entanto, isso não afasta o dever do Poder Executivo de repassar as verbas previstas na lei orçamentária, que também é pilar do princípio do equilíbrio e controle entre os poderes. De fato, no processo de elaboração da lei orçamentária, é o Poder Executivo que indica qual a receita que irá obter, até porque é o responsável pela gestão das finanças. Após encaminha o projeto de lei orçamentária para exame e aprovação do Poder Legislativo. Com a conversão em lei, caberá a todos os poderes se adequarem aos valores conforme estabelecido em lei. Ao pretender estabelecer um cálculo mensal da arrecadação, o Poder Executivo subjuga os demais poderes. De um lado, subtrai do Poder Legislativo a possibilidade de analisar e sancionar a arrecadação prevista. De outro, trata os demais poderes e instituições como se fossem departamentos seus, já que a cada mês o repasse de acordo com um valor apontado unilateralmente pelo Poder Executivo, sem qualquer controle. O absurdo da proposta impõe a todos os poderes e instituições o caos financeiro que inviabiliza a gestão, já que os chefes dos demais poderes e instituições não teriam condições de programar os gastos diante de uma arrecadação que seria mensalmente informada unilateralmente pelo Poder Executivo. Como podem os demais poderes e instituições se curvarem à mera apresentação unilateral do valor arrecadado por quem se recusa a cumprir os termos da lei orçamentária, fundamental para o equilíbrio dos poderes? Como aceitar que o Poder Executivo, que retém indevidamente valores de duodécimos e que criou unilateralmente o calendário de pagamento, no qual trata os demais poderes e instituições como se fossem autarquias suas, possa estabelecer mês a mês qual o valor que entende que deve ser repassado? Além disso, essa técnica proposta tornará incerta a remuneração de magistrados e servidores. Não haverá quantias certas, não haverá dias certos e, sem dúvida, haverá meses sem pagamento. Não há dúvida que se hoje já há retenção indevida de valores pelo Poder Executivo, tal situação tende a se agravar se o cálculo for mensal, uma vez que estará desprovido de qualquer forma de controle, contrariando as disposições constitucionais e legais. Assim, inadmissível a criação de regra que permita a disponibilização do repasse a critério e segundo a apuração de um único poder, tal como se a integralidade das verbas arrecadadas lhe pertencessem. Lembre-se que, embora tivesse direito a 6% da receita corrente do Estado, durante muitos anos, quando não havia crise na arrecadação, ou seja, quando a situação era de normalidade sob esse ponto de vista, o Poder Judiciário apenas requeriu a transferência da importância correspondente à sua folha salarial, tendo o valor restante sido incorporado ao Poder Executivo. Tivessem os duodécimos sido integralmente repassados, certamente poderia o Poder Judiciário contribuir ainda mais para a gestão da crise, já que poderia lançar mão dos recursos superávites financeiros que lhe pertenciam e que não lhe foram repassados. A queda da arrecadação importa na diminuição do duodécimo destinado a cada um dos poderes e instituições de acordo com os limites acima referidos e pode causar possível adequação de gastos, mas não permite a transferência de valores em quantia menor do que o estabelecido em lei, em data posterior a determinada na Constituição Federal ou na inobservância do controle estabelecido para o Poder Executivo na lei orçamentária. Explorando-se na crise financeira, o Poder Executivo demonstra o seu interesse de lançar mão de recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário, protegido pelo artigo 98, parágrafo 2º da Constituição Federal, que também constitui garantia ao princípio da autonomia do poder. A proposta, por óbvio, não pode ser aprovada pela LERJ, já que somente o Poder Judiciário poderia ter a iniciativa de tal projeto de lei diante de sua autonomia administrativa e financeira assegurada pelo artigo 99 da Constituição Federal. Ainda assim, não se pode deixar de pontuar que, não obstante o valor de 400 milhões de reais emprestados pelo Fundo Especial do TJ e ainda não devolvidos pelo Poder Executivo,
ao levantamento de mais de 12 bilhões de reais referentes a depósitos judiciais e precatórios, ao débito de mais de 130 milhões de reais decorrentes do descumprimento das leis complementares estaduais, pretende o Poder Executivo secar definitivamente a fonte de custeio do Poder Judiciário, o que irá tornar inviável o funcionamento da atividade jurisdicional. Os valores do referido fundo especial são destinados ao custeio do Poder Judiciário Estadual, fator indispensável para a independência deste poder. De fato, até a criação do fundo especial, o Poder Judiciário dependia do Executivo para a obtenção de verbas necessárias ao seu custeio, como luz, telefone, serviços terceirizados, obras, materiais de consumo, equipamentos de informática, papel, etc. A Constituição Federal e a lei estadual vedam a utilização de tais receitas para o pagamento de pessoal. Quanto aos aposentados, o projeto apresenta uma singularidade. Eles, quando no serviço ativo, contribuíram para o Rio Previdência, autarquia previdenciária, mas quem lhes prestará os proventos de aposentadoria será o tribunal, isso pela proposta apresentada. O que é isso? Que absurdo é esse? É importante registrar que a apropriação de tais verbas pelo Poder Executivo, mesmo que por absurdo, fosse possível desconsiderar a inconstitucionalidade de medidas e a afronta à independência dos poderes, não seria suficiente para resolver o problema hoje apresentado pelo Estado e ainda causaria em curtíssimo espaço de tempo a paralisação de atividades do Judiciário, que ficaria sem fonte de custeio e entraria em colapso financeiro. Cabe destacar ainda que os valores do Fundo Especial são arrecadados basicamente com o pagamento das custas judiciais, e nós sabemos que da taxa judiciária, dos emolumentos, pagamento de custas judiciais realizados pelas partes que ingressam no Poder Judiciário e que não sejam beneficiários da gratuidade de justiça. Ou seja, o sustento é feito apenas por pessoas que utilizaram o serviço ou que utilizam o serviço e que tenham condições financeiras de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu próprio sustento. Hoje, ressalto-se, cerca de 2/3 dos processos que tramitam no Poder Judiciário Estadual possuem gratuidade de justiça. Admitida a inconstitucional, absurda e incabível da apropriação da verba do Fundo Especial, teríamos o sucateamento do serviço judiciário, tal como infelizmente ocorre com a saúde, com a educação e a segurança públicas sob a gestão do Poder Executivo. Com isto, inúmeras pessoas deixariam de ser atendidas pelo Poder Judiciário. Sem recursos suficientes, haverá necessária redução do serviço prestado, estabelecimento de escalas de atendimento ou até fechamento de fóruns, com consequências gravosas para a população, para a sociedade. Portanto, lembre-se que o Poder Judiciário tem hoje 92 comarcas que cobrem todo o estado do Rio de Janeiro. Imagine-se, por exemplo, fechamento de comarcas ou mesmo de várias em locais da importância que possuem Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos de Goytacazes, dentre outras. Medidas de proteção à saúde, de direitos de família, tais como alimentos, casos de violência doméstica, de defesa dos consumidores lesados, de recuperação de empresas, casos de prisões ilegais, de recuperações de créditos do Executivo Fiscal, dentre inúmeras outras, ficariam desguarnecidas se houvesse a perda da autonomia financeira do Poder Judiciário, que é garantida, frise-se uma vez mais, pela Constituição Federal. No final do ano passado, em reunião no Palácio Guanabara, o senhor governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, pediu a boa vontade dos poderes, especificamente também do Poder Judiciário, em relação à crise. Imediatamente respondi ao senhor governador: boa vontade não falta, governador, o que falta é oxigênio. Não se pode negar a colaboração do Poder Judiciário diante da crise financeira do Estado, como demonstram os empréstimos feitos e o prejuízo imposto ao Judiciário em razão dos expressivos valores ainda não restituídos. Além disso, o Poder Judiciário se prontificou a realizar mutirões de julgamentos de executivos fiscais. Note-se que o projeto Conselheira Rio, feito com a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, negociou mais de 2 bilhões de reais, o que nunca foi levado adiante pelo Poder Executivo Estadual. Um recente artigo publicado no Globo, denominado Sem Bote Salva-Vidas, o governador do Estado disse que está aberto a dialogar. No entanto, reeditou projetos de lei que já haviam sido questionados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e por várias entidades, quando de sua primeira discussão, face às inúmeras inconstitucionalidades. Agora, novamente, reedita algumas propostas que, além de inconstitucionais,
não salvam o poder executivo, mas quebram o poder judiciário. Um verdadeiro abraço do afogado, uma solução que data venha mais uma vez. Importa no naufrágio de todos, ainda que sua causa não tenha decorrido do poder judiciário. O poder judiciário, senhores e senhoras, não irá permitir que a crise gravíssima financeira do Estado seja utilizada como motivo para que seja rasgada a Constituição Federal, sejam desrespeitados os princípios da independência e da separação de poderes, com a quebra da autonomia financeira e orçamentária, em evidente prejuízo para o Estado Democrático de Direito e a milhares e milhares de pessoas que diariamente têm suas demandas analisadas e julgadas pela Justiça. Muito obrigado.